Para concluirmos essas reflexões sobre a carta aos Gálatas, chegamos então agora à proposta de Paulo. Depois de ter defendido seu direito de ser considerado apóstolo, depois de ter anunciado seu evangelho, Paulo nos diz como deve viver a eclésia, as eclésias da Galácia. Essa proposta nova de sermos fraternidade, convocados, comunidade igualitária, comunidade de serviço, diaconal, comunidade que tem no meio, ao centro, os pobres. Ele vai dizer que o grande dom de Deus não foi só a salvação, a justificação que nos vem pela fé, mas foi que nós somos novas criaturas. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir, libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós não somos mais simplesmente observantes da lei, povo eleito de Deus, nas práticas das obras da lei. Nós somos filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Papai. Que coisa linda. O que é que Deus fez? O presente que Deus fez foi enviar ao nosso coração para o hebreu é nosso lugar de decisão, o Espírito do seu Filho. Nos foi dado. E pelo esse Espírito do seu Filho dentro de nós, grita, Abba, como o menininho, nas primeiras palavras dele, Abba, papai, paiê. Esse é o grito do Espírito dentro de nós. Isso significa ser nova criatura. Fomos criados de novo, recriados, porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Batismo não como perdão dos pecados, batismo não como conversão, não é um batismo de penitência como anunciava João, é o batismo no Espírito. Significa nós que fomos batizados, mergulhados, imersos em Cristo, já nos revestimos de Cristo. E aí a grande proposta que vai incomodar. Vai incomodar o império. E vai incomodar os judaizantes. Nisto não há judeu nem grego. Não há escravo nem livre. Não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Pronto, esta é a proposta da nova criatura. Não há, isso vai incomodar. Isso vai incomodar. Não há judeu nem grego. Isso vai incomodar sobremaneira toda a lógica judaizante. É igual. Não há nem servo, nem livre, nem escravo, nem livre. Isso vai incomodar toda a lógica imperial.
baseada na exploração do serviço escravo naquele tempo, e não só naquele tempo. A exploração do trabalhador, daqueles que não pertencem, daqueles que são os leigos, os plebeus, explorado pelos homens livres, que decidem as coisas do mundo. Por isso, Paulo nunca vai usar a palavra demos para falar do povo de Deus. Não é verdade que demos quer dizer povo, como nos ensinam. Demos era a reunião dos machos livres da cidade, excluindo do demos as mulheres, os escravos e os camponeses, que eram a grande maioria no mundo rural. Estes são os plebeus, os leigos. Quando Paulo quer uma igreja laica, é uma igreja a partir dos últimos, dos que não são chamados a tomar decisão e mesmo assim formam uma eclesia que é uma assembleia decisional. Não há macho nem fêmea, revertendo toda a lógica da cultura grega, que baseava as relações pessoais a partir do governo do elemento superior sobre o elemento inferior. Assim como a alma governa o corpo, assim como os homens governam os animais, assim o homem governa a mulher, assim o patrão governa o escravo, assim o sábio governa o ignorante. Relações de governo e de domínio. Não existe isso. Em Cristo Jesus não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esta é a nova criatura que implica firmemente em tantas coisas. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não volteis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. O jugo da escravidão é aquele que distingue judeu e grego, distingue escravo de livre, distingue mulher de homem. Chega, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Agora atenção. As obras da lei não interessam mais. Não interessam mais as obras da lei. O que interessa mesmo são as obras do Espírito. Esse Espírito que Deus colocou dentro de nós, o Espírito do Filho dele. Andai em Espírito e não cumprireis a cobiça da carne. A carne quer cobiça, a carne quer para si, não só as coisas materiais, inclusive a salvação. Por isso que Jesus vai dizer, quem quer salvar a sua vida vai perdê-la. Andai em espírito, porque tem que se preocupar primeiro do teu irmão, do outro, do mais fraco. Esse é o espírito. Porque as obras da carne são claras. Adultério, prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inveja, emulações, ira, peleja, distensões, homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Assim, ninguém vai herdar o reino de Deus. Se você pensa só naquilo que é o seu prazer, aquilo que é o seu desejo, satisfazer só você mesmo, fique certo que o reino de Deus não está ao seu alcance. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, não tem lei nenhuma que te obrigue a amar.
O amor vem de dentro de ti, do teu coração. Amor significa colocar em primeiro lugar o outro. Ser excêntrico. Sair do centro. Tirar você do centro do seu interesse para colocar no centro, procurar em primeiro lugar o bem dos outros, depois os seus, dirá aos Filipenses. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E aí o ponto bonito. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque toda a lei está em ama o teu próximo. O que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens. Esta é a palavra. Carregar os pesos uns dos outros, repartir o que temos. Quem semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. E repete, porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum poder, mas a fé que age pela caridade, pelo amor. E amor não é só uma simpatia. Amor é esta opção por relações igualitárias, de serviço, diaconais uns dos outros, a partir dos mais pobres, a partir dos últimos. Isso significa, e Paulo tem muito claro isso significa a perseguição. Deixa eu ver aquela frase. Significa a perseguição. Se eu continuar a anunciar o Evangelho conforme eles querem, por que vão me perseguir? Se eu prego ainda a circuncisão, por que só, pois, perseguidos? Se eu prego que a nossa religião é a religião de um povo, para os romanos está tudo bem. Os romanos eram muito tolerantes com as religiões étnicas. Cada povo seu Deus. Aliás, eles tinham, vão fazer alguns anos depois, o Panteão, um templo onde estavam os deuses de todos os povos sob toda a oicumene. A oicumene é outra palavra que Paulo nunca usa, que eram os povos dominados pelo império. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha, a denúncia fica explícita agora. Porque eles vêm encher a paciência de vocês ao ponto de dizer, se alguém continuar falando de circuncisão, cortem tudo. Mutilai-o. Uma reação muito violenta. Falou de circuncisão, capa o cara. Não. Eles dizem isso não é por questão de lei, é para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. É para ficar debaixo do guarda-chuva protetivo da religião lícita reconhecida pelo império
onde era claro que havia judeu e grego, escravo, livre, homem e mulher, e não sair desse guarda-chuva falando que todas as nações, uma religião universal, supraétnica, aquilo que os romanos chamavam de superstição, que está acima da dimensão étnica. Um Deus para todos os povos. Isso só o imperador. Todos os povos deviam reconhecer que ele era o Senhor. O culto imperial universal era o culto da deusa Roma, ou de Cristo Jesus. Isso é perigoso. Se nós sairmos do espaço da religião judaica, corremos o risco de ser perseguidos como imediatamente foram. Quem vai escrever essa carta vai ser decapitado poucos anos depois, em Roma, na perseguição do imperador Nero. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, não tem Cristo de nada vos aproveitará. Receio de ter trabalhado em vão para vós. Fiquem guardando dias, meses, tempos e anos, tradições antigas. Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Fiquemos com estas palavras de Paulo, sabendo que não podemos fugir da perseguição. E realmente esse vai ser o grande problema de todas as igrejas, de todos os tempos. Qual a nossa relação com o Império? Vamos vivenciar a nova criatura na liberdade dos filhos de Deus? Ou vamos nos conformar às tradições dos antigos para evitarmos de ser perseguidos? Fiquemos com esta pergunta.